Boa noite, meu nome é Yasmin de Souza Leal, estou cursando o quarto semestre de Direito da turma A e hoje eu vou apresentar sobre os crimes contra a fé pública. Dentre esses crimes está a moeda falsa, crimes assimilados à moeda falsa, fraudes em certames de interesse público, falsidade documental, entre outros que serão abordados durante o vídeo. O primeiro assunto a ser abordado vai ser a moeda falsa, que está previsto no artigo 289, que diz o seguinte: falsificar, fabricando-a ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro. Pena reclusão de 3 a 12 anos e multa. O parágrafo 1º é como se fosse uma consequência do caput, que diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Aqui ocorre quem, depois da fabricação, ele praticou outra conduta. Ele vai introduzir essa moeda, como por exemplo, Maria adquiriu essa moeda falsa e vai comprar o pão no mercado, ou seja, Maria ela introduziu essa moeda no mercado e agora vai ocorrer o quê? Uma circulação de dinheiro falso. Aqui estamos diante de um crime formal e de perigo abstrato, ou seja, com a simples conduta já vai existir um resultado jurídico e normativo. Nesse crime não se admite o princípio da insignificância, porque não vai importar se você vai falsificar uma nota de R$2, de R$20, de R$50. O que está em jogo é a fé pública. A população, né, os cidadãos, eles precisam ter a rigidez na moeda. Um exemplo interessante sobre esse crime é o seguinte: João, ele falsificou uma moeda, uma nota, né? E ele vai ao mercado fazer compras. A polícia descobre que ele falsificou e chega na casa dele e encontra o maquinário. Só que João, ele não vai responder pelo parágrafo 1º, João vai responder pelo caput, que vai ocorrer aqui o quê? Um post-facto impunível, que é quando ele vai praticar uma nova conduta sob o mesmo bem jurídico tutelado, só que sem potencialidade. Ou seja, não vai ocorrer um concurso de crimes pelo caput do 289 ou pelo parágrafo 1º. E em relação à falsificação grosseira, ela não configura esse crime. Ela pode configurar crime de estelionato, que está previsto na súmula 73 do STJ, que diz: a utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura, em tese, o crime de estelionato da competência da Justiça Estadual. O parágrafo 2º diz o seguinte: quem tendo recebido de boa fé como verdadeira a moeda falsa ou alterada a restitui à circulação depois de conhecer a falsidade é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. Aqui que acontece? Quem recebeu essa moeda de boa fé, né, não sabia que se tratava de uma moeda falsa e depois ela retira essa moeda de circulação e a restitui, mesmo assim ela vai ter que cumprir, né, com base na lei. Mas o que acontece? Se ela não tem conhecimento, que ela não chega a momento nenhum ter conhecimento dessa falsificação desse dinheiro, ela não vai responder por crime, ou seja, não vai haver crime nenhum, porque mesmo depois dela botar em circulação essa moeda, ela não teve conhecimento de que ela se tratava de uma moeda falsa. O parágrafo 3º se trata de um crime próprio, que diz o seguinte: é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público ou diretor, gerente ou fiscal de banco de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação ou a emissão. Inciso 1º. De moeda falsa com título ou peso inferior ao determinado em lei, de papel moeda em quantidade superior autorizada. Aqui a gente se trata de um crime próprio porque ele qualifica o autor, ele especifica que somente será crime nesse parágrafo se se tratar de um funcionário público, diretor, de um gerente ou de um fiscal de banco, ou seja, aqui existe uma especificação direta e concreta do autor. O parágrafo 4º diz o seguinte: nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava autorizada. Trouxe um exemplo. Quando uma pessoa vai utilizar o real quando ainda, por exemplo, se utilizava o cruzeiro. Entendeu? Quando se é utilizada uma moeda que ainda não foi autorizada a circular na sociedade. O artigo 291 diz o seguinte: fabricar, adquirir, fornecer a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especificamente destinado à fabricação de moeda. Aqui a gente está diante dos atos preparatórios, né? No caso,
é o grosso mesmo para começar a se fabricar o papel moeda, né? Os petrechos para a fabricação de moeda. Trataremos agora sobre falsificação de documento público e privado. Essa falsificação é a falsificação material, ou seja, o autor ele falsifica o documento em si. Já na falsidade ideológica, que é o assunto que será tratado mais na frente, o autor ele falsifica o conteúdo do documento. O artigo 297 caput diz: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Pena, reclusão de 2 a 6 anos e multa. O parágrafo 1º são causas de aumento, né? São causas qualificadoras. O parágrafo 1º do artigo 297 diz: se o agente é funcionário público e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte. No parágrafo 1º, a gente está numa causa de aumento de pena. O parágrafo 2º diz o seguinte: para os efeitos penais, equipara-se a documento público o emanado de entidade paraestatal, o título ao portador ou transmissível por endosso, as ações de sociedade comercial, os livros mercantis e o testamento particular. Quando nos referimos aqui no parágrafo 2º, o título ao portador ou transmissível por endosso, estamos diante de letra de câmbio, nota promissória e cheque. O documento público ele é dividido em formalmente público e formalmente particular. O documento público formalmente público são emanados por agente público no exercício regular. Já o formalmente privado, ele é exercido por agentes públicos, mas em interesse do particular, como, por exemplo, no caso do tabelião, né, os atos praticados por tabelião. Documento autenticado é documento público? César Roberto Bittencourt diz que não, que é uma mera reprodução. Já Rogério Chances diz que sim, e ele comprova isso no artigo 425, inciso 3º, do CPC, que diz: fazem a mesma prova que os originais, as reproduções de documentos públicos, desde que autenticados por ofício público ou conferidas em cartório com os respectivos originais. Substituição de fotografia em documento público é crime? A primeira corrente diz que sim, que se trata de crime de falsa identidade, previsto no artigo 307 do Código Penal, que diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito alheio ou próprio ou para causar dano a outrem. A segunda corrente diz que é falsificação de documento, previsto no artigo 297, aqui já tratado. Trataremos agora da falsificação particular. Agora trataremos sobre a falsificação de documento particular, previsto no artigo 298, que diz o seguinte: falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro. O documento particular é um elemento normativo que depende de valoração. O parágrafo único traz uma coisa interessante. Para os fins no disposto do caput, equipara-se a documento particular o cartão de crédito ou débito, ou seja, o STJ ele já admite o cartão de crédito ou débito como documento particular. Aqui também falsificação grosseira não configura esse crime, só dependendo do caso admite estelionato. Trataremos agora sobre a falsidade ideológica. Dentro da falsidade ideológica existem 5 condutas: omitir, inserir declaração falsa diversa da que devia constar, fazer induzindo terceiro a inserir declaração falsa ou inserir declaração falsa diversa da que devia constar. O caput 299 diz o seguinte: omitir em documento público ou particular declaração que nele devia constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante. Pena, reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. No caso das 5 condutas, o terceiro ele só irá responder se ele conhecer sobre a falsidade ideológica transmitida naquele documento. O STJ ele declara que não configura crime declaração de pobreza para fins processuais. O STF diz que não configura crime declaração falsa em petição inicial
E para o STJ não configura crime a inserção de dados falsos no currículo Lattes. O artigo 130 da Lei de Execução Penal diz que constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Trataremos agora sobre o crime de certidão ou atestado ideologicamente falso. O artigo 301 diz o seguinte: atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aqui nós temos uma interpretação analógica. Nesse crime, ele é um crime próprio, ou seja, ele vai qualificar o autor. Ele qualifica, ele diz que para o autor ser identificado dentro desse crime, ele precisa ser especificamente como traduz o código. O caput tratava de falsificar o conteúdo. Já o parágrafo 1º diz que é uma falsidade material de atestado ou certidão, ou seja, a falsificação do documento. Falsificar no todo ou em parte, atestado ou certidão, ou alterar teor da certidão ou de atestado verdadeiro para a prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Aqui, na falsidade material de atestado ou certidão, qualquer pessoa poderá praticar esse crime. Se o crime ele for praticado com fim lucrativo, vai aplicar a pena privativa de liberdade mais a multa. Trataremos agora sobre a falsidade de atestado médico, previsto no artigo 302, que diz o seguinte: dar o médico, no exercício da sua profissão, atestado falso, detenção de 1 mês a 1 ano, parágrafo único. Se o crime é cometido com fim de lucro, aplica-se a multa. No caput, no artigo 302, ao citarmos no exercício de sua profissão, deve estar presente que a falsidade ela deve versar sobre a existência ou a inexistência de doença atual ou pretérita. E se for no caso de dentista ou veterinário, eles responderão pelo 299, ou seja, pela falsidade ideológica. O artigo 304 fala sobre o uso de documento falso. Ele diz o seguinte: fazer uso de qualquer dos papéis falsificados ou alterados a que se referem os artigos 297 a 302. A exibição desse documento falso ela deve ser espontânea. Majoritariamente, o STF e o STJ entendem que não deve ser espontâneo. É admitido o dolo eventual quando o agente ele assume o risco do resultado e o STF, no uso do documento falso, se admite o dolo eventual, ou seja, o agente ele vai assumir o risco do resultado. O STJ entende que o agente ele deve apresentar o documento. Se ele não apresentar, não se consome crime. Para o STF, a prática desse crime não configura crime de autodefesa. Vou discorrer um pouco sobre a competência para julgar esse crime nas presentes súmulas. A súmula 104 do STJ diz o seguinte: compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. A súmula 200 do STJ diz o seguinte: o juízo federal compete para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso e o lugar de onde o delito se consumou. A súmula 546 do STJ diz: a competência para processar e julgar o crime de uso de documento falso é firmada em razão da entidade ou órgão a qual foi apresentado o documento público, não importando a qualificação do órgão expedidor. E, por último, a súmula vinculante número 36 do STF, que diz o seguinte: compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação de caderneta de inscrição e registro ou de carteira de habilitação de arais amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Trataremos agora sobre o crime de falsa identidade, previsto no artigo 307, que diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito
próprio ou alheio para causar dano a outra. A súmula 522 do STJ diz o seguinte: a conduta de atribuir-se de falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Aqui já foi retratado sobre o crime de falsa identidade, quando eu falei sobre substituir a fotografia em documento público, e a primeira corrente diz que se tratava, sim, de uma falsidade de identidade prevista no artigo 307. O artigo 308 também retrata a mesma coisa, sobre a utilização de documentos de terceiro. Trataremos agora sobre a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no artigo 311, que diz o seguinte: adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor de seu componente ou equipamento, pena, reclusão de 3 a 6 anos e multa. É importante salientar que alterar placa com fita adesiva configura esse crime. Reboque e semi-reboque não podem ser considerados como automotores para esse crime. Substituição de placa configura crime. E trata-se de crime de efeito instantâneo e permanente. E por último, trataremos sobre as fraudes em certames de interesse público, previsto no artigo 311-A, que diz: utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outro, de comprometer a credibilidade do certame, conteúdo sigiloso de concurso público, avaliação ou exames públicos, que no caso é a CNH, processo seletivo para ingresso de ensino superior, no caso do Enem, e exame ou processo seletivo previstos em lei, como a OAB. E as pessoas que permitem que outras pessoas não autorizadas acessem um conteúdo sigiloso desse tipo, elas responderão também pela pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa prevista no caput. Se dessa ação ou dessa omissão se resulta dano à administração pública, a pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa, e existe um causa de aumento de pena no caso de, se for um funcionário público, a pena irá aumentar de 1/3. Se da ação ou omissão se resulta dano à administração pública, irá aplicar uma pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa, e aumenta a pena, se for um funcionário público, aumenta-se a pena de 1/3. Para Rogério Sanches, prova de faculdade não entra nesse rol de fraude em certame de interesse público. E essa foi a minha apresentação sobre os crimes contra a fé pública. Eu tratei sobre os principais crimes, como ele é bem abrangente, eu tentei trazer um pouco de tudo e tentei abranger os principais, os que mais são retratados assim diariamente.